Sinais de inflamação no fígado. As hepatites. Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito da inflamação no fígado, as chamadas hepatites. Bom, antes de tudo a gente precisa entender quem que é o fígado, onde está posicionado esse fígado, qual que é a função do órgão, é um órgão vital, é um órgão fundamental na nossa vida, o que esse órgão faz para eu entender quando ele deixa de funcionar ou de funcionar direito, o que ele vai gerar de repercussão nesse paciente, né? Então é importante a gente entender, o fígado está localizado no que a gente chama de hipocôndrio direito, quer dizer, embaixo da costela, aqui do lado direito, tá? E o fígado é um órgão essencial para a vida, quer dizer, ninguém vive sem fígado. A gente precisa de uma função mínima desse órgão para a sobrevivência. O fígado tem a função de detoxificação, que é aquilo que a gente chama de filtração das escórias, filtração das impurezas do sangue, então o fígado tem esse papel de detoxificação, de tirar essas escórias que circulam no sangue. O fígado tem um importante papel de síntese de proteína, e aí eu destaco a síntese das proteínas de coagulação. Quando a gente faz um machucado, isso logo coagula, faz aquele coágulo, aquele tampão plaquetário que a gente chama, e acaba acontecendo uma sequência por fatores de coagulação importante para estancar aquele sangramento. Então quem produz essas proteínas da coagulação é o fígado, o poder de síntese de proteínas. É importante também na digestão, quer dizer, produção e excreção, não só a produção, mas também a excreção da bile. Essa bile cai no trato gastrointestinal e auxilia na digestão de alimentos gordurosos pela emulsificação, né? Ele facilita a digestão de alimentos gordurosos a partir da bile. Então, um poder importante da síntese e da produção de bile. Então, o órgão, quando afetado, ele acaba tendo esses pontos, essas funções prejudicadas, e a gente vai ter, consequentemente, a clínica que esse paciente apresenta para a gente. Quer dizer, os sinais, os sintomas, o desconforto, então, eles acabam sendo baseados na disfunção desse órgão, acaba tendo. Então, o paciente pode apresentar uma pele amarelada, eu já vou adiantar até os sintomas, quer dizer, o paciente chega com a pele amarelada, o olho amarelado, quer dizer, tem um déficit da excreção dessa bile, o paciente pode ter distúrbios de coagulação, hematoma, pele arroxeada, quer dizer, distúrbios desses fatores específicos da coagulação, o paciente pode ter disfunção neurológica por essa detoxificação prejudicada, então o paciente pode ter alteração no nível de consciência em graus mais avançados, que é o que a gente chama de encefalopatia, isso não numa forma inicial, mas sim numa forma mais avançada, mas de uma forma geral o paciente chega com queda do estado geral, dor no corpo, mialgia, quer dizer, aquela dor na musculatura, principalmente nos grandes grupos musculares. O paciente tem essa queda do estado geral, pode ou não ter febre, é importante a pele amarelada, o olho amarelado, dor abdominal, e aí aquela dor mais localizada do lado direito, mas por que essa dor? Porque o fígado inflama e a gente acaba tendo uma distensão do que a gente chama de cápsula de Gleason, que é a membrana que recobre o fígado. Então quando esse fígado aumenta, acontece o que a gente chama de hepatomegalia, gera essa distensão da cápsula e consequentemente o paciente vai ter dor abdominal. Normalmente um fígado aumentado, um fígado que a gente consegue palpar, exame físico abdominal. Então essa é a apresentação do paciente. De uma forma geral mais característica, pele amarelada, dor abdominal, queda do estado geral, dor no corpo, febre ou não. Isso é o comum, o paciente se apresenta dessa forma. Quando a gente faz a avaliação clínica, a gente já levanta uma hipótese diagnóstica. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a hipótese clínica de um possível quadro de hepatite, é importante a gente ter o diagnóstico laboratorial e o diagnóstico por imagem, o acompanhamento com exames laboratoriais e por imagem, até para conduzir esse caso e entender qual o grau de disfunção hepática que esse paciente apresenta, tá? Então, pelo laboratório a gente vai ter um paciente com bilirrubinas aumentadas, mostrando esse amarelão no corpo, ele pode ter disfunção aí do seu coagulograma por alterações das proteínas de coagulação, então isso é um fator precoce que a gente olha na disfunção também, tá? E alterações inflamatórias, de prova inflamatória, PCR, VHS, os leucócitos podem vir aumentados, então é importante a gente ter esse diagnóstico laboratorial na entrada para fazer o segmento desse doente. E assim que o tratamento for instituído, a gente poder acompanhar também esse paciente, a sua evolução, seja por uma disfunção hepática, quer dizer, um agravamento dessa insuficiência hepática, seja por uma recuperação da sua função hepática, mostrando queda de bilirrubinas, mostrando normalização de coagulograma, então tudo isso é importante nessa sequência do paciente, tá? E os exames de imagem muitas vezes para identificar a etiologia ou avaliar complicações relacionadas a essa evolução
a essa progressão. Feita a identificação do paciente com possível quadro de hepatite, é importante a gente determinar o que gerou esse quadro no paciente, a hepatite. A gente fez um diagnóstico clínico de uma inflamação hepática, de uma hepatite, mas o que está por trás disso? O que causou esse quadro de hepatite? É importante a gente entender que o álcool é um extremo, quer dizer, o álcool é um importante agressor, ele tem essa função hepatotóxica, então por trás disso o álcool pode ser um agressor. As hepatites, os vírus, né, o vírus A, o vírus B, o vírus C, que são os vírus mais comuns causando as suas hepatites, respectivas hepatites. A gente pode ter por trás uma doença autoimune, o paciente produz autoanticorpos que agridem o fígado. A gente pode ter por trás disso doenças metabólicas, e aí um ponto importante, hoje muito comum, de forma crescente, a obesidade, o sobrepeso, os hábitos alimentares, a dislipidemia, gerando um acúmulo excessivo de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, com vários graus, até a gente ter um quadro de esteatohepatite, uma inflamação causada por esse acúmulo de gordura. E aí, consequentemente, a gente tem uma progressão até de uma disfunção hepática. Então, além disso, a gente pode pontuar as causas medicamentosas, quer dizer, muito comum o excesso de medicamentos hepatotóxicos causarem essa agressão, tá? Então a gente pode ter uma hepatite por medicamentos. Isso é muito comum, e aqui eu estendo um pouquinho, quando a gente fala medicamentos, a gente pode entender até uma agressão por aqueles chás, ou seja, paciente que usa um chazinho para melhorar algum problema de saúde, algo não identificado, não comprovado pela ciência, com a sua dose limitada, com a sua toxicidade bem regulamentado, bem estudada. Então esses chazinhos são ótimos também para causar hepatites, né? A gente já tem aí na mídia, nos últimos anos, inúmeros casos de insuficiência hepática, falência hepática, com o uso de substâncias aí para emagrecimento, usos de chás. Então, quando eu abro esse item como medicamentosas, que isso se estenda a substâncias hepatotóxicas não estudadas, vamos entender assim. Tá? Então isso é importante a gente ter como etiologia. Identificada a causa, a gente vai tratar, fazer o segmento desse paciente e o tratamento específico para ter uma recuperação desse fígado, o suporte nesse fígado para que ele recupere a sua função. E isso a gente vai acompanhar no segmento com queda da bilirrubina, com melhora dos fatores de coagulação, como eu falei anteriormente, mostrando uma recuperação da função do órgão. O diagnóstico precoce, sem dúvida, é importante para medidas de suporte, acompanhamento do paciente e tratamento de doenças específicas. Então, o diagnóstico precoce, a condução por um médico, um hepatologista, um cirurgião do aparelho digestivo, um acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante. Eu sou o Dr. Carlos Cantera, cirurgião do aparelho digestivo. Caso você tenha gostado do tema, eu tenha conseguido passar um pouquinho de informações para vocês, deixe seu like, curta, se inscreva no canal para receber novas informações. Obrigado.